Damos os nossos telespectadores, bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Vamos harmonizar o nosso ambiente. Página 30. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para nossa dor, a melhor guarida. É Jesus.
tua paz, Senhor. Que os teus mensageiros possam ajudar-nos a harmonizar o nosso ambiente, a harmonizar os nossos pensamentos e as nossas vibrações. E que esta noite possamos entender um pouco melhor a mensagem que nos trouxeste da libertação e da paz. Seja connosco, Jesus. Página 43. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dás hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, que assim seja. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lucas 11:9. Pedi, buscai, batei.
Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o brilho da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Manuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. Certamente que é nesta busca, nesta procura do conhecimento e, naturalmente, das orientações que nos deixam sobre as leis que comandam, naturalmente, o universo e, particularmente, a Terra. É nesta busca que nós podemos encontrar força na razão para podermos iniciar ou reiniciar ou ampliar a nossa transformação moral, a nossa modificação interior. Nós hoje vai sabendo um pouco mais de como foi o início da vida no universo, não propriamente o início de vida na Terra. Este Big Bang, que foi mais ou menos convencional cientificamente chamar a grande explosão, o grande barulho, terá sido, e ninguém sabe muito bem, porque não estava cá ninguém para ver, não estava cá ninguém para assistir ao início da vida no universo, não na Terra. Mas tudo indica, pelas pesquisas que fizeram os cientistas, que houve uma grande explosão no início de tudo isto. Bom, poderia ser a causa primeira, o que está por trás de todas as causas, a causa das causas de todo este universo que a gente está muito longe de conhecer, a mínima partícula. Podia-se dizer que seria uma gota no meio do oceano. Imagine agora os oceanos da Terra, uma gota comparada com a imensidade da água. Mas o que é o Big Bang? Já há algumas orientações, algumas dúvidas levantadas sem já a sua resposta. Porque tudo indica, segundo os cientistas, que houve uma grande explosão. Agora, não se sabe o que é que explodiu. O que é que explodiu para dar origem ao universo? Mas chegará o dia em que, quando se for perfeitamente analisar a questão espiritual, paralelamente com a questão material, certamente, que a grande explosão deixará de ser uma explosão física, dinamite, energia atómica, energia nuclear, para se passar a considerar que é uma explosão de amor. Num ato de amor, a causa primeira, ou a causa primária de todas as coisas, Deus, terá originado todo este universo esplendoroso, que até que há uns anos atrás se julgava que era a Terra o centro desse universo,
e que estas estrelinhas todas que estavam no ar, não é? Era só para um deleite, que Deus até tinha criado a lua para que realmente a gente se deleitasse naquelas noites de lua cheia, que era uma maravilha andar, principalmente quando não chovesse, porque também não se via a lua quando estivessem as nuvens tapando. É uma explosão de amor, a grande explosão, que criou as células divinas que somos nós, ou melhor, das quais somos nós a origem, das quais somos nós a origem. O que quer dizer que Deus pensou e quando pensou, criou. Deus pensou e quando pensou, criou. E o produto da sua criação foi todo este universo esplendoroso e as suas criações, também chamadas as suas criaturas, com certeza no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal e no mundo hominal. Nestes 4 patamares se expandiu o amor de Deus, criando, de facto, as suas criaturas. E é nesta grande explosão, não é, que nós, mais ou menos, aplicamos a este vulcão, não é, que está ali em grande explosão, mas, de facto, é uma explosão de luz, é uma explosão de amor, mas não é uma explosão da lava do vulcão. Porque nós situamos-nos muito essa grande explosão na Terra, naquilo que se passa na Terra, o que terá passado na Terra, mas a Terra não foi a origem. A Terra não foi a origem. E, portanto, significar a grande explosão de luz, de cor. Certa vez um espírito, a propósito da Santíssima Trindade, dizia-nos assim, mas afinal não há nada de anormal na Santíssima Trindade. Alguns companheiros nossos, espíritos, dizem, isso é um absurdo, essa coisa não existe, qual a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Quase tudo no universo são 3 coisas distintas numa só. E dizia ao espírito, repara no fogo. O fogo tem a chama, com certeza que irradia calor, e também tem as faúlhas, que crepitam as faúlhas. Deus irradia amor e tem as suas criaturas. Quando se fala no Pai, com certeza que é Deus o Criador. O Filho somos todos. Nós somos todos ao atingirmos a perfeição. Mas no início são as faúlhas que avançam para se transformar em fogo e naturalmente darem o calor e darem novas faúlhas. Esta realidade de trindade, das 3 coisas distintas numa só, está em nós. Espírito, corpo espiritual e corpo físico. São 3 coisas distintas naquilo que é uma só, o ser humano. Quando uma delas, e a única que pode terminar, ou melhor, transformar-se para a matéria, é o corpo, que vem da matéria e para a matéria regressa, deixa de ser o ser humano para passar a ser o espírito com o seu corpo espiritual. Esta relação entre a origem da matéria, esta coisa da explosão, que depois dá a lava, depois dá aquela coisa toda que forma os montes e formam, enfim, quer dizer, as entradas das ilhas nos mares, e o advento do pensamento, que ali vem ali expresso, vai um tempo de passagem das criaturas criadas por Deus, portanto, na sua origem, nas mônadas das células primordiais, a passar até às criaturas individualizadas que são o espírito com a sua capacidade mental de irradiar o pensamento. Esta questão, está na hora de nós falarmos nestas coisas, não é? Aqui há uns 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, não se pensava muito que os espíritos se comunicassem pelo pensamento. De tal sorte que ainda era fácil dizer que os médiuns eram médiuns de incorporação, isto é, incorporavam os espíritos. Bom, incorporavam ou incorporavam? Não, os médiuns incorporavam, mas os espíritos incorporavam. Isto é, os médiuns recebiam espíritos por dentro, mas os espíritos tomavam conta do médium por fora. Esta confusão, durante muito tempo, fez com que, por exemplo, dignitários da Igreja dissessem, vejam só, encarnam, confundindo a encarnação de voltar a nascer com o encarnar, entrar dentro de. Eu vou agora ser ator de teatro e então quero fazer o papel de, não é uma figura conhecida, Hamlet, de Shakespeare. Ora,
eu tenho que estudar o papel, qual é que ele escreveu, e tentar imitar essa figura lendária da obra de Shakespeare. E então eu estudo e depois vou fazer de conta que, né? Ou eu sou homem, visto-me de mulher, e vou fazer de conta que sou mulher. Então eu encarno o papel ponho dentro de mim e exteriorizo essa figura. Mas não é esta a palavra que se deve aplicar no encarnar. Encarnou, diz a Igreja, pelo poder do Espírito, se fez homem, Jesus. Encarnar é tomar conta da carne por fora. Como incorporar é tomar conta do corpo por fora. Como informar um bolo é dar forma ao bolo por fora, não é dar forma ao bolo por dentro. Embora informar com ele não tem nada a ver com esse assunto da forma. Não tem a ver com a forma. Informar é dar informação ou formar sobre determinadas atividades. Ora, ou determinadas notícias, determinados conhecimentos. Então, esta questão do incorporar deixa de ter a sua razão de ser, embora Kardec, no livro dos Médiuns, o tenha expressado, segundo a orientação dos Espíritos, que era pelo pensamento que os Espíritos envolviam e influenciavam a nossa vida. Envolviam-nos e influenciavam a nossa vida. Diz-se que vocês podem influenciar a nossa vida? Perguntou Kardec, uma das perguntas que ele fez aos Espíritos. E eles responderam, de ordinário, nós vos comandamos. Reparem a afirmação. De ordinário, nós vos comandamos. Quer dizer, eles agem sobre nós e como marionetes que nós os deixamos ser, bem entendido. E eles fazem gato-sapato, faz isto, e a gente faz aquilo, e a gente faz. E às vezes pensamos assim, não, sou eu que quero, sou eu que faço. E não dá conta. O Camões até se dava conta, não é? O Camões que ia ali para o Tejo, ali à beira Tejo, e depois as ninfas falavam com ele, não é? As Tágides, enfim, as figuras mágicas da mitologia, falavam com ele e inspiravam-no a escrever poesias, toda aquela obra literária que ele tinha. Então essa influenciação dos espíritos pode ser boa, pode ser má, pode ser de cultura, pode ser sem cultura. E portanto, é essa realidade que nós temos que interiorizar. Já Camões dizia que ia para lá para ser intuído, para ser inspirado pelas Tágides. Então é essa questão que nós temos que ver neste desenvolvimento, nesta evolução da humanidade, desde a criação inicial, desde a mónada espiritual, a célula espiritual, até passarmos à célula física. A célula física. E que isto é mais ou menos esta análise que os cientistas chegaram, é a conclusão de que, de facto, esta célula, na verdade, esta célula que ali não se vê, pronto, não se vê, que esta célula, de facto, é célula material. No início, a célula da matéria primordial, ali da figura da direita, divide-se ao meio. Vamos ver, quando a célula masculina, o espermatozoide, fecunda a célula feminina, o óvulo, formam uma única célula chamada o ovo. Pronto, partimos aqui. O ovo, que é uma célula conjunta, junta os gametas do macho e fêmea, masculino e feminino, o Y e o X, juntando-se, formam um ovo. O ovo que é, de ser humano, a célula primordial. O espermatozoide sozinho não faz nada, o óvulo sozinho não faz nada, morre ao fim de um certo tempo. Mas os dois em conjunto têm vida alimentada por todas as outras células masculinas que cavalgam para ver qual era que chega primeiro. E então, quando não chegam primeiro, não ficam zangados, chateados como nós, né? A gente chateia-se todos, aquela inveja, o ciúme, aquela coisa toda. Não, ficam todos contentes e assim, bolas, não há nada a fazer. Rodeiam os dois, que estão em grande amor, a célula masculina e a célula feminina, e aquele conluído amor vai ser alimentado pelas outras células. À volta do ovo, forma-se aquela carapaça de células masculinas que vão alimentar o desenvolvimento daquele ovo e que só vai dar exatamente naquela partilha, naquela repartição. Uma célula divide-se, forma duas.
Cada célula depois divide-se, forma 2 e mais 2, 4. Cada das outras forma 2 e por aí fora, sempre em progressão geométrica. 2, 4, 16, 32, 64. E essa multiplicação das células é exatamente a cópia daquilo que se passa com a mónada ou célula divina. Quer dizer, quando Deus atira aquelas centelhas, aquelas faúlhas, que somos nós, primordialmente falando, no início, a célula vai também dividir-se, 2, 4, 6, de tal sorte que isto vai ocorrer, a constituição do espírito, como, ou melhor, do corpo vai ocorrer como acontece com o espírito. E esta transformação, esta divisão sucessiva vai estar ao longo de milénios, há milhões e milhões de anos, não é só a Terra que é habitada, não é? Mas esta multiplicação, então, de princípio espiritual, vai se dar até que o conjunto dessas células espirituais é de tal ordem que se agregam com capacidade de inteligência, com capacidade de memória, com capacidade de sensibilidade, formando aquilo que são os espíritos preparados para, à medida que também a matéria se vai multiplicando, se vai dividindo, à medida que se vai aproximando do ser hominídeo, passando daqueles reinos que nós falamos há pouco, vai ganhar consistência para poder o espírito, já consistente, incorporar, tomar conta do corpo, envolver a matéria e partir para o progresso, para a evolução espiritual, sendo que acompanhando naturalmente a evolução intelectual ou corporal. Portanto, esta questão é realmente o que é necessário saber, mas a violência porque quando o espírito entra num processo de individualização, encaixa num corpo físico, começa a partida para a sua evolução. Nós vemos aqui esta imagem, não vale a pena estarmos a determos muito sobre ela, mas naquela coisinha rodinha pequenina começa a célula, o primordial, o animal primordial, a ameba. A ameba, que é uma célula que só é um animal que só tem uma célula. Depois começam-se a multiplicar as células e começa o animal com muitas células, a paramécia, que tem várias células. Bom, os homens estudaram isto, os cientistas estudaram isto, e viram que este progresso se vai dar naturalmente ao longo do tempo, vendo até chegar àquele rapazinho pequenino que está ali atrás, que é mais ou menos o macaco. Primata, que são os primeiros. Então o macaco foi crescendo, não é? O macaco era assim uma tarracãozita e tal, andava mais a 4, como os outros animais todos andam quase todos a 4. O peixe às vezes também sobe, não é? Mas o peixe anda, normalmente desce, porque quando sai da água dá o peixe voador, também é verdade, mas normalmente anda com os olhos assim para o lado e nem vê tudo, não vê tudo, só vê, um vê para ali, o outro vê para lá. Mas o macaco, na sua base, na maior parte das famílias dos macacos, a maior parte é assim, anda a 4 no chão, mas começa a andar também no ar, no chão e no ar, até que atinge uma determinada postura vertical, exatamente para que seja capaz não de olhar só para a matéria, mas passar também a olhar para o espírito, e a pensar, e a raciocinar, e a refletir no que vê, no que sente, no que se apercebe. Esta evolução, não é, que chega do homem, do primeiro até o homem tecnológico, que nós estamos a ver aqui do lado direito, até a escrever à máquina, escrever ao computador, não é? Toda esta evolução se dá exatamente a partir do momento em que nós somos espíritos individualizados, já não voltamos para a massa, não é? Como quem faz o pão. Imaginem o padeiro tem a massa toda e depois vai cortar a massa aos bocadinhos. Mas aquela brincadeira não lhe dá o peso certo, agora já dá, que aquilo é tudo eletrónico, mas não dá o peso certo, junta tudo outra vez, quer o pão mais pequeno, não pode ser tão grande, porque isto não dá lucro, não é? Não dá lucro, junta o pão todo outra vez. É assim a evolução espiritual, enquanto princípio espiritual. Sai um bocadinho para ali, sai um bocadinho para lá, um bocadinho alimenta a planta, outro bocadinho alimenta o animal e por aí fora. Mas os animais e as plantas morrem e volta tudo como ao padeiro ou à massa universal, não é? A massa universal. Depois toca, os engenheiros de cidade tocam a retalhar outra vez. E esta repetição sequencial do reino vegetal, do reino animal, até ao reino animal, até ao hominal, isto vai-se dando até que chega a uma altura que o padeiro diz assim, mas para que é que eu estou a ser... Não é? Para que eu estou a ser lorpa, não digo outra, briga a dizer outra palavrão. Então, afinal, estou a ter o trabalho de partir outra vez, não parto nada. Aquele bocadinho ia para regressar, assim, vais para ali. O outro bocadinho ia para regressar, não vai ao todo, ao bolo geral, não, já vais para lá. E começa a haver com que uma não repartição
dos bocadinhos das células em atividade sobre a vida vegetal e a vida animal, para passarem até costuma-se dizer que o gato tem 7 vidas, não é? Então quer dizer que aquele bocadito, que era o pão, foi para aquele gato, o gato morreu, foi para aquele gato, o gato morreu, foi para aquele gato, já não veio ao todo, já foi vivendo, individualizando-se. Quando essa, digamos assim, evolução se verifica, está em condições o princípio espiritual de raciocinar sozinho, de pensar sozinho, de avançar sozinho, de refletir sobre a vida, de analisar, ver as coisas que o rodeiam e, portanto, ser autónomo. É quando o espírito está formado e parte para a encarnação sucessiva ou para as sucessivas reencarnações, reentradas na carne, voltas ao corpo. Ora, esta questão é muito importante perceber, porque o que é que existia no início? Bom, no início, quando a gente começou, é como a criança, né, que chega aos 7 anos, vai para o meio da rua, começa a olhar. Eu era miudito e fomos a Fátima numa excursão e tal. E lá iam todos, uma excursão de professores, acho eu, de alunos, e lá iam todos de mão dada. De repente, cocei o nariz. Ao coçar o nariz, tirei a mão, que ia pela mão do meu pai. Tirei a mão e cocei o nariz, dei a mão, só que não dei a mão ao meu pai, dei uma mão a outro qualquer, já não sabia quem era. De repente comecei a olhar, agora. Porque me tinha perdido, não sabia, olhava aquela gente toda de 2 pernas, não é? Algumas escondidas, que eram as senhoras que tinham as saias, não é? Não se viam as pernas, e agora? É o que acontece um pouco quando o espírito se individualiza e cai no meio da terra e começa a olhar, o que é isto? O que é aquilo? E começa a... Dizia-se quando era criança, não mexas no fogão que está quente, eram fogões de lenha. E a mãe dizia assim, não mexas que te queimas. Mas a gente não ia na conversa. E queimava-se. Era remédio santo. Remédio santo. Porque depois a gente já, não, que queima, dói, e já não percebe. Então não há nada como a experiência para nos alertar para as coisas. Não mexas aí que isso pica. Na roseira, não é? E pica. Já não se mexe outra vez. Nós vamos aprendendo, ou fomos aprendendo com as coisas da vida. Então, dizem os entendidos. E então, a malta andava sem carro, sem carroça, sem guarda-chuvas, sem capas, andava mesmo nuzinho, em pelo, e de repente começava a chover. Bem, evidente, diz-se que a vida começou no interior da África, mais ou menos ali pela zona equatorial. É uma zona com temperaturas altíssimas e também com chuvadas tremendas. Também a zona tropical. E claro que andava tudo mais ou menos ao ralente, não é? Ainda vinham do paraíso, como se dizia, que andavam lá todos nus. Quando pecaram, taparam-se com vergonha, porque ficaram com as partes ao léu. Bom, o que ocorre é que nessa África era calor, andava tudo nu. Depois começaram a ter algum peso e puseram a parra, não é? Uma parra, que era uma folha da videira, já havia videira naquela altura, veja. E veio uma parra. E então começaram, não é? Numa zona quentíssima, começaram a apanhar umas grandes chuvadas. Mas aquilo era uma maravilha. Foi aí que se inventou o banho de chuveiro, não é? A gente julga que inventou uma coisa, para o chuveiro, umas casas de banho, que até dá gosto de ver, mas já nessa altura eram chuveiros maiores, não é? Eram umas chuvadas valentes. Quando a chuvada é mesmo valente, as pessoas não tinham mais nada, porque aquilo, então com Saraiva, já viram, aquelas bum, ali, bater ali e desculpem lá, que é ver se alguém acorda, os carecas então estavam, já havia na altura, então com aquelas pedras na cabeça era um bocado, não havia amortecedores. E vai daí, na verdade, acoitavam-se, como diz o povo, nas grutas, nas luras, nos buracos dos morros, dos montes. E às vezes estavam ali dias e dias ali, acoitados, não é? Ou também vinham cá fora para apanhar qualquer coisa para comer, voltavam lá para dentro. Então, como eram nómadas, andavam de canto para o outro, andavam de terra para terra, ou de monte para a terra, da terra para o monte, porque não havia pedra naquela altura, e vai daí começaram a reparar que havia umas coisinhas que caíam das plantas, caíam das árvores ao chão. Ao caírem ao chão, passado pouco tempo arrebentavam outra vez. E depois pensaram, não, a gente pode ficar aqui, não se cansa, não é?
Já na altura o trabalho cansava, não é só agora. Não se cansa e tal, começaram a ver, mas isto é uma maravilha. Esta natureza é extraordinária, porque as coisas deitam-se à terra e rebentam. Começa aí uma nova fase da vida social. As pessoas deixaram de andar a pé, que cansava muito, passaram a estar parados. Deixaram a vida nómada para a vida sedentária. Deixaram de andar de um lado para o outro para se pararem assim. Não, agora a gente vai aqui cultivar isto. E depois começa a inveja, não é? E o egoísmo, porque o vizinho, a terra era melhor, com certeza, eles não tinham ainda engenheiros para fazer essas investigações, nem laboratórios. A terra era melhor, começou a inveja. Olha, aquela planta dá mais que a minha. Começaram os roubos e os assaltos, começaram as discórdias, porque este tinha mais e ia buscar o outro tinha mais e ia buscar aquele. Começa realmente uma fase em que a nossa forma de estar e de ser começa a ser comandada por nós. Aquilo que era instinto, tenho fome, agarro para comer, mato para comer, passa a ser raciocínio para comer mais facilmente e não ter tanto trabalho. E, portanto, quer dizer, começa de facto esta evolução. Mas a evolução dá-se assim, mas porque é que há negros, brancos, morenos, amarelos, não sei o quê? Na origem, dizem os investigadores, não vamos agora combater essas ideias e acreditar que sim senhora, que é possível, estamos a falar da vida material. Na origem estão os povos negros da África do interior. Agora as pessoas dizem, não, já foi encontrado o Australopithecus. O Australopithecus tem a ver com a Austrália. É um continente que foi descoberto por portugueses, também é verdade, muito mais 1500 anos depois de Jesus, ou 600, mas já havia a Austrália, não foi nada aposta pelos nossos navegadores, já existia. E começam a aparecer também esqueletos ou fósseis de seres pré-humanos, ou pré-humanoides, com várias colorações, negros, ou brancos, ou chinos, do Oriente, ou mongoloides chamados. Portanto, aparecem ali 4 raças principais, os caucasianos, os primeiros da esquerda, de cima, que são brancos, depois os australoides, que são assim meio escuros, não é? Tem a ver um bocadinho com o clima, com a exposição ao sol. Os negroides em baixo e os mongoloides. Não tem a ver mongoloides com a doença, mas tem a ver mongoloides com a zona da Mongólia, com aquela zona lá da Europa de Leste, ou da Ásia, e que, segundo alguns estudiosos, terão imigrado para o Norte, passado o Polo Norte, passado o Estreito de Bering, passado aquela coisa para o outro lado, e descido pelo continente americano, dando a origem depois aos índios americanos. E vejam como se dizia, vão lá mais para o leste, vão lá mais para o oeste, porque talvez encontrem as Índias. E os índios, que lá está. Mas as Índias eram a terra dos índios, que tinham alguma coisa a ver com estes mongoloides. Porque eram povos que migraram, passaram para o outro lado, a raça é quase um tronco comum. Portanto, esta evolução, digamos assim, animal, tem naturalmente um paralelo com a evolução espiritual. A célula, como vimos, divina, a meiose, a divisão também espiritual, até chegar ao espírito, e depois a sua adaptação aos corpos físicos. Reparem aqui, estão mónadas, células divinas, exatamente para o paralelismo que nós vimos há pouco das células físicas, materiais, a divisão das células, a união e a divisão das células. E estamos aqui a ver uma célula divina a dividir-se em 2 mónadas. Cada uma delas, depois se divide em 2 e por aí fora. Mas é uma cópia, Deus copiou dos homens. Não. A vida material foi organizada também na estrutura espiritual da evolução e é semelhante àquilo que acontece na matéria, daquilo que acontece primordialmente em espírito, e não o contrário. Às vezes a gente tem a ideia que é um grande luminar. Eu descobri esta coisa, descobri aquela coisa. As descobertas que os homens fazem na Terra são ideias que trazem do mundo espiritual, são conhecimentos que trazemos do mundo espiritual e que às vezes em determinado momento, em determinado instante, surge como uma grande iluminação, uma grande inspiração. Mas são coisas que já vêm de trás, como aliás, hoje é mais facilmente provado, até o livro do Guinness, tem lá numerosíssimos casos desses, em que as crianças quase precoces dizem coisas, revelam conhecimentos absolutamente inacreditáveis, que são conhecimentos que trazem em espírito de antes de nascer. Bom,
Instinto no início, machismo. Aquela ideia que foi criada do Adão, coitadito, ficou um bocado manco, não é? Tem que ficar, imaginem, a gente tem tantas costelas de um lado, como tem tantas costelas do outro. E é curioso que ele nem deu por ela. Porque o Senhor Deus disse assim, bem, tu, coitado, estás aí desgraçadamente sozinho e tal, não sabes em que há de pensar, olhar assim, vou-te arrancar em uma costela, mas... Ah é? Então pronto. Então vai lá, arranca, mas com anestesia geral. Então, saiu a costela e ficou a Eva. Curiosamente, às vezes, a costela deu origem a uma Eva maior que o Adão, que a original e tal. Isto é uma figura lendária, não é? A questão da Eva, do homem e da mulher é uma figura lendária. Mas nós tomamos a coisa à letra. Aqueles que, mais ou menos naquela época, inspiravam, digamos assim, a espiritualidade e o conhecimento, que eram os homens, a mulher não tinha direito a ter conhecimento, antes pelo contrário, era mesmo que não soubessem nada, que era para não discutirem, nem levantarem a voz, nem mostrarem qualquer oposição ao homem. O machismo, aliás, reparem, na capoeira quem manda? O galo. Badeira lá outro galo, é uma chatice. Nem que haja lá 300 galinhas, que dá para todos. Mas o galo não permite que outro galo. Mas quem diz o galo, diz o leão na selva. Ou diz o elefante macho. Quer dizer, é esse instinto humano do homem, da propriedade. Como os cães elegem uma árvore ou outra árvore, e aquilo é deles. Não é? Depois chegam, deixa ver se isto é meu. Se não for, vão para o outro lado. É um instinto do macho animal, do macho irracional. Era suposto que quando o princípio espiritual chegasse à transposição do princípio para o homem, para o hominídeo, era suposto que a razão, que o raciocínio prevalecesse. Mas não prevaleceu. O instinto do macho, o instinto animal, manteve-se. Só que, no seu limitado conhecimento, não se deram conta, vamos de outra maneira, não nos demos conta que o espírito não tem sexo. E que nas encarnações sucessivas essa coisa iria ser posta a nu ou a claro. Agora é mais claro, não é? Aqui há uns 30 ou 40 anos atrás andava tudo no escuro, quer dizer, andava tudo mais ou menos escondido, não se viam. Agora não, agora a liberdade da Constituição e tal, e agora toda a gente diz aquilo que é, e às vezes não diz, mas a gente descobre. Então, havia um instinto e o instinto do macho. O que é que está mais ou menos aqui expresso naquela figura, terrível, e depois a mulher, coitadita, a fazer umas festinhas no queixo lá do bigode, né? Nem havia essa coisa do homem, que agora fazem, não é? Fazer ao bigode, né? Por assim. Não, tinha que ser a mulher a fazer, estão a ver ali? Punha lá, porta-te com jeito, faz lá o cofiola, faz lá, e a mulher é tão coitadita, estava ali numa posição dependente, só que esta conversa. Quer dizer, aquela coisa que o povo diz, filho és, pai serás, como fizeres, acharás, é muito certo e é muito mais extenso em toda a sua abrangência do que a gente imagina. Faz filhos, filhos e pais, em tudo. Como fizeres, acharás, a cada um segundo as suas obras. Então esta questão, de facto vigorou, foi alimentada por quem? Pelos homens. Mas quem é que quer perder o domínio? Quem é que ninguém quer? Então no mando quer ser até o fim. Não é? A gente está na vida, não chega à conclusão de que, à medida que vamos crescendo na idade, vamos decrescendo em força, em energia. E nós não aceitamos que isso seja uma realidade. Nós podíamos pensar assim, não, agora vou ter uma energia mais mental, uma coisa mais de ação pelo pensamento, já não posso andar com uma enxada na mão a cavar a terra, porque não posso, porque não tenho idade para isso. Mas há pessoas que não, eu tenho e tal. É como o trabalhador que bebe um garrafão de 5 litros, porque quanto mais beber, mais força tem. E quer dizer, quanto mais beber, menos noção tem daquilo que faz. E então quando pega na enxada de 1 quilo, parece que pega numa enxada de 10 quilos. Cada vez que dá uma cavadela é um trabalho imenso. Quem estiver à aveira ali da estrada a ver, cada vez que levanta a enxada não faz nada, porque descansa 2 vezes em cada enxadada que dá. Porquê? Porque deixou de ter consciência de que faz. Porque está dominado por outra ação, não é?
Alguns dizem que é o espírito do vinho. Não, o vinho não tem espírito. É mesmo o vinho, é mesmo o álcool, que afeta a capacidade mental de comandar as energias do corpo. Porque a força física é comandada do cérebro. Quando o cérebro está meio abrunilado, meio dominado pelo álcool, não tem capacidade de raciocínio. Quando pega na enxada, que isto é trabalhar, estou farto de trabalhar. Ainda não deu 10 enxadadas e já está cansado e farto de trabalhar. Exatamente porque nós começamos a ter o corpo debilitado. Mas quem não bebe? Quem não bebe também envelhece. Por várias circunstâncias, por várias razões. Ninguém fica jovem. Agora nós temos que ter consciência disso. Há tempo para que o desenvolvimento seja físico, o trabalho seja mais físico. Há outro para que seja mais intelectual. Mas nesta ignorância que nós vamos alimentando, nós vamos encontrando limitações, quer dizer, nós acabamos por ter complexos. A gente não quer mostrar que já não pode tanto, porque tem receio que os outros critiquem que a gente não pode tanto. Não pode mesmo. Mas é que não pode mesmo. É escusado, quer dizer, há coisas que eu hoje não faço que fazia há 5 anos. Há 5 anos. E há coisas que não faço mesmo que fazia há 40. Não há. Não faço, é escusado. Mas posso fazer outras que há 40 não fazia. Porque até nem tinha tempo para isso. Tinha mais que pensar nas coisas e tal, não sei o quê. Há pessoas que, habituadas a ver telenovelas, deixam de ver telenovelas. Ou quando não virem, que adianta estar? Mas fica a pensar naquelas frases, o que é que isto quer dizer? Eu não vejo, eu não... E chega a uma altura que nós temos que consciencializar, porque é verdade. E chega a uma altura que temos que nos consciencializar que já não estamos cá a fazer nada. Não é daí que nós vamos matar-nos. Mas aceitar que temos que partir para outra. Temos que partir no momento próprio, quando chegar a hora, temos que partir para nos prepararmos para outra viagem que teremos que fazer até à perfeição. Temos que fazer até à perfeição. E, portanto, é essa consciência que nos deve levar a ir progressivamente mudando, aplicando as nossas capacidades de uma outra forma, raciocinando sobre isso. Quando a ciência hoje vai dizendo que já vivemos antes, pode vir as religiões todas dizer que é mentira. Não é? Quando a ciência disse que a Terra andava à volta do Sol, as religiões fizeram e aconteceram porque mandavam. E mandam e pode, e acabou. É proibido porque nada disso, o Sol é que anda à volta da Terra. Agora a Terra andar à volta do Sol, isso é uma barbaridade. Mas a ciência provou que é verdade, que anda a Terra à volta do Sol. E agora como é que ficam os que obrigaram durante séculos a dizer, não, é o Sol que anda à volta da Terra. Como é que fica? Fica bem, porque é uma questão de fé. Se eu disser, não, o Sol é que anda à volta da Terra, mas porquê? Porque eu tenho a certeza. E o outro do lado diz assim, não, é a Terra que anda à volta do Sol. Mas porquê? Porque eu tenho a certeza. Quem é que fica a certeza? Quem é que fica a certeza? Quem é que tem razão? Ora, nós deveríamos colocar-nos na versão científica, que diz que nós já vivemos antes. Mas porque o Espiritismo já diz há 150 e tantos anos que já vivemos antes, embora já os antigos filósofos diziam que já tínhamos vivido antes. Que já diziam que a reencarnação, isto é, a encarnação nova encarnação, já diziam antigamente. Jesus falou nisso. O Espírito é como o vento, vai soprar onde quer, ninguém sabe de onde vai. É como o vento, sopra agora ali. Mas onde é que eu venho? É bom que não saiba, que é para não ver, não ser constrangido aos erros, aos problemas, às dificuldades que nós criamos aos outros, porque vamos receber de volta aquilo que nós fizemos aos outros. Isso é uma manifestação de bondade divina que não nos constrange a andar com medo. Agora, se vê, se não sei o quê. Então é melhor que a gente conscientemente diga, eu não devo fazer isto, eu não devo fazer aquilo, eu não devo prejudicar aquele, eu não devo prejudicar o outro. Mas como é que se sabe isto? Foi Jesus. Ou melhor, no próprio texto do Evangelho, está lá claramente expresso. Não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Como é que eu vou fazer? Não faças. Então se está a acontecer, é porque fizeste. E só tem que raciocinar, começar a raciocinar. Já cá estivemos, dizem os cientistas hoje, já cá estivemos. Até há hoje já uma forma até de ganhar bom dinheiro, diga assim, é bom da verdade também, que é fazer a regressão de memória. A nós, os espíritos, não fazem a regressão de memória, não. O espírito não tem nada que saber. Veja só, o meu homem traiu-me. Anda com outra. Vou fazer uma regressão de memória. Não é preciso.
Algumas pessoas não querem fazer regressão de memória, querem ser a verdade. Diga cá, o meu homem anda contra ou não anda? Não digo nada, porque é que tem que dizer? Mas eu tenho a desconfiança. Então, quando encontrar a certeza, logo vê o que é que há de fazer. Não, eu vou fazer uma regressão de memória. E vai fazer uma regressão de memória, não é? Para ver se o homem tem outra ou não tem outra. Conclusão, durante a regressão de memória vai ser-lhe revelado pela própria pessoa que já teve outro. Ora, em boa verdade, diz assim, já tive outro, não é eu, ele. Ele, o casamento dele. Não, já teve outro. Então, como fizeres, acharás. Tiveste outro, agora vais aguentar o barco, porque o outro vai ter outra. E só se paga passando pelo mesmo. Como fizeres, acharás. Semeias ventos, não podes escolher bonança. É escolher tempestade. Ora, não é preciso ir a um médico, ou um psicólogo, se ela for, fazer uma regressão de memória para saber nada do nosso passado. Basta saber o nosso presente. Até, bem, a doutrina espírita já o revela assim há muito tempo. O cristianismo primitivo o revelava. Mas agora até o próprio Papa já disse. Tem que os católicos perceberem isso de onde vêm. E de onde vem o que fizeram, com certeza. Para onde vão? Nós estamos aqui agora. Eu, de onde é que eu venho? Jesus disse que eu sou como o vento, espírito. Ainda não sei bem como era, mas o que fiz, posso chegar à conclusão. Se fiz como mulher ou se fiz como homem, isso não é importante, é o que eu fiz. E agora o que é que virá a seguir? Para onde é que eu vou? Para onde é? O Papa a falar, não sou eu. E depois conclui. E o que está cá a fazer? Papa Francisco. Quem fui? De onde venho? Para onde vou? E o que é que eu estou cá a fazer? Bom, o Espiritismo é a ciência que estuda a origem. De onde venho? A natureza. O que é que eu cá estou a fazer? Como é que eu sou? Como é que eu vivo? O que é que se passa comigo? E o destino. O que é que vai acontecer depois? 156 anos já bem passados, a caminho dos 157, que está lá muito claro a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos que somos nós. E as relações que há entre o mundo espiritual e o mundo material, ou vice-versa, entre o mundo material e o mundo espiritual. Então é esta questão que a gente tem que ponderar para perceber do instinto de machismo até ao homem e à mulher na criação. Nós vemos hoje aí às claras, declaradamente, não é preciso ter dúvidas, muita gente de sexo trocado. O que quer dizer que vemos muita mulher no corpo de homem. E também vemos muito homem no corpo de mulher. O que quer dizer que o espírito é o espírito. A polaridade sexual é que varia de acordo com aquilo que nós fomos. Daquilo que nós fomos. Aquilo que nós temos que passar a ser para ver se preparamos um futuro melhor, um destino, as consequências naturais. Hoje é a própria ciência que diz que há provas que já temos consciência racional de antes da vida. Há provas que temos consciência racional depois da morte considerada física, morte clínica. Há pessoas que têm declarado a morte clínica e que ressurgem de novo para a vida. E que contam o que fizeram, o que viram, o que aconteceram. Nós temos um caso. Temos um caso com companheiros nossos, muito recentemente, e que descreveu com uma clareza evidente. Eu posso testemunhar que esteve mais do outro lado do que deste, e que conta que de facto viu andar num hospital que não conhecia, entrou num hospital que não conhecia, e que era tudo estranho para ele, um corredor muito longo, não se via nada, nem porta, nem não sei o quê, sentia-se levado por um carro, por uma maca, seja lá o que for, e olhava para um lado, não via ninguém, é tudo nebuloso. E quando chegou a certa altura, disseram assim, alto, para aí. Viu uma pessoa, uma mancha luminosa, volta para trás, que ainda não chegou a tua hora. Volta, que ainda não chegou a tua hora. E acordou.
E acordou. Foi parar ao hospital, naturalmente, aqui. Mas ele disse, não, o hospital que eu vi não era aquele. Não era aquele hospital, era outro hospital. Então há vida, que dizem os médicos, há vida depois da vida. Chamam isso pomposamente EFM. Não é FM da rádio, não é? EFM, Experiências na Fronteira da Morte. E outros chamam EQM, Experiência Quase Morte. Depende de algumas correntes de investigação. Experiências na fronteira da morte. Porque afinal não morreram. A morte clínica é definida quando, enfim, há uma paragem, não sei quanto, cerebral, mas é evidente quem é que pode, quem é que suspeitava que aquele americano que há 19 anos entrou em coma tivesse alguma hipótese, alguma vez, 19 anos, sair do coma. Mas é quem era o médico, quem era a equipa médica, quem eram os cientistas, que, ou uma outra jovem, que há muitos anos atrás, Marianne, que foi até lançado um processo judicial para que o tribunal decidisse desligar as máquinas a que ela estava ligada há mais de 15 anos. E eu disse, lá, é claro que a família estava desesperada, e o tribunal decidiu, e as máquinas foram desligadas, e ela não morreu. Ela não morreu. Quando há pessoas a quem desligam as máquinas e que estão em vida vegetativa, isto é, está o sangue a circular à pressão da máquina e muitas vezes desligam a máquina e acaba a vida. Já não há espírito ali, é só uma vida vegetativa, é só uma vida animal, que está a ser forçada pela máquina. Então, não está o espírito ali, desliga a máquina, mas quando o espírito está, mesmo que desliga a máquina, continua a vida do corpo físico. Porque somos nós que ativamos. Há circunstâncias em que o corpo já não está em condições de nós ativarmos e cessa a vida física. Então é esta realidade que está de facto agora a aproximar-se para nos dizer que homem e mulher podem trocar, embora o espírito seja o mesmo. O que quer dizer que nós já fomos homens, já fomos mulheres, já fomos homens, já fomos mulheres, e esta vida, homem e mulher, dá-nos a dimensão da evolução, porque nós temos que desenvolver as qualidades do homem, da segurança, da força, da autoridade. Mas também temos que desenvolver as qualidades da mulher, da sensibilidade, da maternalidade, etc. É fundamental. Às vezes há mães que têm os filhos, é uma coisa disparada, pois fosses tu, eu queria te ver e tal. E é verdade, há uns homens que são uns lingrinhas, ai, uma injeção, ai, uma agulha, ai, não sei o quê, eu tenho medo, eu nem quero ver. E desmaiam. Desmaiam. E há mulheres também que não podem ver uma pulga. Ai, um rato. Porquê é que já foram comidas por um rato noutra vida? Não tem nada a ver, não é verdade? Embora já vi ratos assim, ó. Já vi ratos assim. A gente diz assim, porque lá não sei quantos comem ratos, mas são assim. Aquilo tem febras, tem bife e tudo. Ora, é necessário que nós reflitamos sobre isto, raciocinemos sobre as coisas. Adão e Eva é uma lenda. O Adão e Eva é uma lenda. Mas é evidente que este avanço, que este progresso, desde, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, podíamos situar-nos, não no Adão e na Eva, mas talvez Abraão, Isaac, Jacó, nas terras do Iraque, nas terras prometidas, ou nas terras mais ou menos atribuídas a uma determinada casta de espíritos encarnados que acreditavam num só Deus. Abraão, Isaac, Jacó. Mas depois, quer dizer, foi aí que começou. É claro que não começou com Adão e a Eva. É talvez mais 3.000 anos antes, em que se detectam resquícios de indícios de que, de facto, uma raça de Capela, que é um astro distante 40 e tantos anos-luz da Terra, terão vindo para a Terra espíritos expulsos do paraíso, isto é, imigrantes do mundo que tinha evoluído e que não aceitaram a lei, não se modificaram, não transformaram os seus hábitos, os seus costumes, os seus sentimentos, não mudaram pensamentos por palavras e por obras, tiveram que sair, porque aquela coisa mudou, e vieram para a Terra, caíram aqui desamparados. Quantos? Milhares, talvez, milhares e milhares deles. É evidente que nessa origem, o Adão e Eva não havia, não sei o que, havia, porque o Caim matou o Abel, mas foi à vida e encontrou mulheres.
E procriou, e deu origem a mais não sei quantos. Mas quantos Caíns e quantos Abéis? Havia vida na Terra. A vida na Terra perde-se por milhões de anos. Milhões de anos. Há uns cálculos, assim por alto, que 250 mil anos poderá ser a origem do Homo sapiens, o homem do raciocínio, do conhecimento. 250 mil anos. Estes cálculos são falíveis, como é natural, porque 250 mil anos, mais 10 anos, menos 10 anos, já viram? É uma coisa... 4 milhões de anos, 4 milhões e 500 mil anos, desde a formação possível da Terra. Quando um cometa qualquer travou a fundo e se criou o astro que veio a ter o nome de Terra. 4 milhões e 500 mil. Mas se a gente se enganar em 500 mil, não é nada. Não foi nada 4 milhões e 500 mil, foi 5 milhões. Bom, o que é 5 milhões com 4 milhões? É uma coisa tão grande, tão imensa, que a gente não pode agora dizer, não tem razão, é 4 milhões, 750 mil e 37. Não é importante isso. Mas é importante ver que o tempo que nós não podemos calcular tem realmente dado asa ao progresso, à evolução. A certa altura, que não havia nada escrito, não é? Agora aparecem uns desenhozinhos na pedra e tal, arte rupestre. Mas, quando é que foi Abraão, Isaque e Jacó? Cerca de 1500 anos antes de Moisés. E Moisés? Bom, Moisés foi cerca de 1500 anos antes de Jesus. Mas, vejam só, diz que Moisés morreu com 900 anos. Quer dizer, dizem que eu fui aprendi assim na doutrina, né? Moisés tinha 900 anos. Pois é, mas 900 anos não eram os anos de hoje. Afinal e ao cabo, a Terra não andava à volta do Sol para se contar um ano, que é o que é hoje. A Terra demora 365 dias e 6 horas a dar a volta. Também o Deus podia ter arredondado esta conversa, não é? Em vez de ser 365 dias e 6 horas, apertava mais um bocadinho de coisa e ficava logo certinho, 365 dias. Mas o dia da Terra, que são 24 horas, não tem nada a ver com o dia de Marte. Porque há astros, há planetas maiores que a Terra e como giram à volta para dar um dia, demora mais tempo, demora mais horas a dar essa volta. O que quer dizer que o dia para nós é uma coisa, para o outro é outra. Qual é o nosso dia? Nasce o sol, põe-se o sol, dia. Depois dá a volta, noite. E 24 horas. Mas um astro que seja muito maior do que a Terra, quantas horas demora? Quanto é que tem o dia? Quanto é que tem a noite? Graças a Deus que não é connosco, senão ainda tínhamos trabalho com 80 horas semanais, e o que era uma confusão, uma complicação. Com 40 já é um problema. Então esta questão desta evolução tem um pouco a ver para a compreensão de como diz Abraão, Isaque e Jacó, quando sacrificavam os primogênitos. E não me dizem assim, mas o Herodes mandou matar os primogênitos. Mas era uma matança que se fazia como adoração ao Deus sanguinário, não é? Ao Deus dos exércitos. Então a prova de fé mata o cordeiro. O cordeiro era o filho mais velho, não é? E o filho mais velho toca lá pôr na pira dos sacrifícios, conforme diz a história. E o Abraão subiu a monte dos sacrifícios, porque o Senhor Deus falou-lhe e disse: tens que me dar uma prova de fé, sacrifica o teu filho primogênito, o teu primeiro filho. E ele saltou, não teve qualquer dúvida. Mas era uma prática, à época, as famílias sacrificavam o cordeiro. Só depois, mais tarde, vem a ser o sacrifício do cordeiro, ou melhor, passa a ser o cordeiro. Alto, não faças isso, que já sei que tu tens fé. Então mata o cordeiro mais gordo do rebanho. E começa aí até chegar a Jesus, quando mataram o cordeiro de Deus. Não o cordeiro do rebanho. E passa aquela história do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, passa a ser, digamos assim, a morte outra vez, não do cordeiro, mas outra vez do filho mais velho, do filho de Deus. E depois alterou-se tudo outra vez, passou a ser o cordeiro que não vá, não é? Porque já ninguém ia na conversa de matar o filho mais velho. Mas esta prática da morte dos primogênitos, que atravessou o Egito, quando os judeus estavam debaixo do jugo egípcio, isso era uma prática. O ser humano tinha algum proibido nisso? Não tinha, era a sua pouca evolução espiritual. Então nós vamos ver a grande progresso de Moisés. Alguns estudiosos dizem que de facto começa com Abraão, começa o mundo de expiação e provas. Passa até Moisés, atinge o topo
da expiação e das provas. E começa o declínio até Jesus. Quando começa em Jesus, o quê? O mundo de regeneração. Transforma-se a uma parte de sobreposição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. E vai acontecendo a regeneração do orbe, a regeneração da terra, desde Jesus. Certamente que vamos entrar no topo da mudança, da regeneração. A parte de expiação e provas desaparece para começar, de alguma maneira, a queda para o início dos mundos felizes. Que vem a seguir, no patamar imediatamente a seguir, ao mundo da regeneração. Nós estamos nessa curva, até começar, na curva ascendente, para começar a mudança para um mundo felizes. É todo um processo de evolução que tem que ser entendido no passado para perceber o presente e perspectivar o que vai acontecer depois, no futuro. Bom, você falou aí na violência. Tudo isto tem a ver um pouco com isso. Pois, vários tipos de violência, não é? A violência das guerras, a violência das lutas entre famílias, a violência nas famílias, a violência dentro de nós próprios, que tudo gera no conjunto da sociedade. Não é? Mas tem um bocadinho a ver com esta questão da reencarnação e da polaridade. Da reencarnação e da polaridade. Aqui há uns tempos atrás, num trabalho mediúnico, apareceu um espírito e dizia assim: eu vou dar cabo dele. Eu estava a doutrinar a entidade. Mas você vai dar cabo dele de quem? Dele. Mas é uma mulher. Ele é uma mulher. Como é que você vai dar cabo dele? Ele é uma mulher porque escondeu nesse corpo de mulher, mas ele era o grande traidor que me enganou. Ele é que me traiu com a minha mulher. E, portanto, eu vou dar cabo dele. E não é uma ela, é um espírito de homem que está agora num corpo de mulher. Isso acontece. Mais frequentemente do que a gente julga. E as perseguições às vezes são tão tremendas que nós fazemos tudo para nos esconder, para não sermos descobertos. Mas é evidente que as vibrações a gente não consegue modificá-las. Só conseguimos modificando-nos. E quando nós nos modificamos, vamos emitindo e irradiando outras vibrações diferentes. E quando a gente não mudar de feitio, de maneira de ser, não adianta. Porque tarde ou cedo somos descobertos. Não propriamente pela aparência exterior, mas aquilo que vem de dentro, que a gente irradia. E há circunstâncias, já nos temos sido informados disso, em que somos nós que os chamamos. Somos nós que chamamos esses espíritos. Os espíritos são os malandros que andam em cima de nós, porque nós os chamamos. E porquê que os chamamos? Chamamos porque nós não mudamos nada. Continuamos na mesma. Continuamos a ser os mesmos répteis morais, bem entendido. E, portanto, eles rapidamente nos descobrem. Porque nós não vamos reencarnar, não sei onde, nos antípodas. A gente anda mais ou menos ali à beira dos amigos, das coisas, dos conhecidos e tal. E eles descobrem. Depois vão e sentem. Olha, cá está o mel. Está aqui, estava escondido. E vão fazer tudo para acertar o passo. Então é necessário perceber a reencarnação e a polaridade sexual, masculina ou feminina. Masculino ou feminino. Seria injusto que nós não pudéssemos vivenciar, não é? Não podemos vivenciar as duas situações. Nós hoje vemos, aqui há uns 30 anos atrás não era tão frequente, nós hoje vemos quase tantos homens sensíveis como mulheres. Porquê? Vamos falar de sensibilidade e mediunidade. A faculdade que permite estabelecerem as relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Os intermediários. Então hoje vamos repartindo quase por igual. Homens com mediunidade, mulheres com mediunidade. Porque estamos numa fase de progresso, de evolução, que nós temos que saber o que é ser mãe, o que é ser irmã, o que é ser conselheira, mas também o que é ser pai, o que é ser irmão, o que é ser defensor. Eu recordo-me quando era ainda jovem, nos seus 14, 15 anos, íamos para as festas, ali para cá dos remédios. Mas também aconteceu na festa de São João, também fui uma vez ou outra. Também era, não é o bicho de mato. Não, nós também íamos divertir. A diversão é sempre positiva, desde que não seja mal intencionada. E a gente éramos 9 irmãos, não é? 5 rapazes e 4 raparigas. Agora já não há disso, na verdade. Agora já anda muita gente de dieta. E vai daí. Porque há uns homens que são uma curiosidade. Se forem sozinhos,
moita carrasco, como se dizia. Não abrem a boca. Se forem engenheiros rapazolas em todos juntos, então aí ganham coragem, dão uns piropos. Pau, não sei o quê. Bem, aí a gente ouviu um piropo à irmã e disse, que é isto? E os homens saltavam a terreiro. Que é? Os outros metiam o rabinho entre as pernas quando estavam em minoria, não é? E raspavam-se. É esse instinto de defesa. É as mulheres sentirem-se protegidas. E os homens sentirem-se amados. Eu digo muitas vezes assim, o homem faz tudo o que a mulher quiser. Tudo. Mas não vão passar a ferro todos os dias à meia-noite. Mas já contei essa história. Uma senhora que o homem chegava assim, lá tenho que me chatear outra vez, lá está-me a chamar, vens para a cama, Maria. Espera um bocadinho, vai indo que eu já lá vou ter. Não, mulher, mas já é meia-noite, mas tenho que ainda passar aqui umas cuecas, umas coisas, uma roupinha interior, já lá vou ter. E aí a mulher, passava um bocado, espreitava a porta, e o homem esperou, já posso ir. Os homens também são um bocado tapados, porque deviam fazer de conta que... E quando ela chegasse, apanhei-te. Estava tudo uma maravilha, não é? Mas não! Aí passa a roupa mais vezes que eu já te faço a cama. Ela passa. E passou a fazer cama com outro. Claro, a mulher é a culpada. Pois a mulher é que é a culpada. A mulher tem a faca e o queijo na mão. Mas a sensibilidade não é para a discussão, não é para a violência verbal, não é para o afastar. E não é também, Deus é que é o culpado, não tinha nada que nos casar. Não, a gente é que casa. Nós é que casamos, Deus não se mete nessa conversa. Isso é uma desculpa. Então o homem vai andar ali com um cordeirinho, porque o homem é um toleirão, somos uns toleirões, não é? A mulher dá um sorriso e a gente fica todo. Agora, hoje berra, amanhã berra, depois discute, depois vai passar a ferro, depois não sei o quê, depois vai tomar as galinhas à meia-noite, já está tudo a dormir. E sendo desculpa, com certeza que não dá resultado nenhum. Ora, se nós pensarmos espiritualmente nesta conversa, talvez a gente mude. Vem a discutir, hoje já vem aí a deitar fogo pelas ventas, também é um lugar popular, vem a deitar fogo pelas ventas, deixa-me lá pôr água na fervura, não, até mais gasolina, mais coisa, é um incêndio total. Nós não sabemos viver, e nós não sabemos compreender. Espera aí, ela está com o sangue carregado, o que é que aconteceu? Maria, fala lá, o que é que foi? O problema é este, chegas outra vez atrasado, pronto, já está tudo estragado. Não é? Mas não, a gente cumpre ali a retinha, cumpre ali os nossos deveres, deixa os problemas à porta do trabalho, que deve ser uma preocupação nossa. Os problemas do trabalho são do trabalho. Chega ali às 6 horas, às 7 horas, às 5 horas, termina o trabalho, não é? Puxamos a coisa por cima, mudamos de fardeta, não é? E agora somos outros. Mas é tudo igual, não é? É tudo igual. Somos todos, porque nós estamos prevenidos para agir de uma outra forma. Chegar a casa é um lar, é para paz, é para serenidade, é para tranquilidade, mas pode haver necessidade de desabafar? Pode. Se a gente não encosta a cabecinha ao ombro para chorar, porque o ombro estrabucha, vai chorar para outra freguesia, ou para o outro ombro. E depois há aquele rei com o malandro e tal, arranjou outra. Agora já há igualdade, porque agora as outras também já arranjam outras e vamos andando nesta conversa. Então há características que são masculinas, há características femininas. Há características que nós temos de desenvolver masculinas e há características que nós temos que desenvolver femininas. Só há uma forma. Ora vem homem, ora vem mulher. Ora vem homem, ora vem mulher. E portanto é nesse aprendizado que nós nos vamos formando integralmente como espíritos. Formando integralmente como espíritos. Portanto, tudo isto é necessário para quê? Para nos aproximarmos da perfeição. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Nós temos que aquilo que era o homem instinto, para passar a ser o que é o homem racional, já dentro da tecnologia avançada, da evolução, nós temos que deixar de ser instinto para passar a dominar os instintos. Sim, sim, não, não. É a orientação que Jesus deixou. É exatamente nisso. Eu não consigo deixar de fumar lérias. E olha que eu falo com experiência de causa, porque eu não tenho nenhum peso em dizer que cheguei a fumar 4. 1, 2, 3, 4. Que estava a contar? Por dia.
maços de tabaco, não é 4 cigarros. E, portanto, eu dou de barato quando alguém diz, eu não consigo, não quer. Não quer. Ai, mas um copinho à refeição. Outro dia aí numa loja da cidade, estava numa conversa ao balcão, e assim, eu fui ao médico, e o médico disse-me, não pode continuar a beber. E eu disse ao médico, o quê? Eu tenho que beber pelo menos 2 copos à refeição. E ele falava daquelas coisas, mas cada um bebe aquilo que quiser, morreu com uma cirrose, não vai agora pedir responsabilidade ao médico, porque o álcool chega a uma altura, é uma coisa doseada e tal, é 1 decilitro de vinho, é meio quartilho e tal. Mas quando é meio quartilho de uma vez, depois meio quartilho de outra vez, depois meio quartilho de outra vez, né? Aí os meios quartilhos, que é que dão um quartilho, depois o quartilho dá 1 litro, depois 1 litro vai para aí adentro. Ora, se a pessoa não quer, não vai ao médico, vai ao médico fazer o quê? O médico diz, não pode fazer isto. Não pode. Mas eu tenho que fazer, então pronto, está tudo resolvido. Tem que fazer, tem que fazer. Então a gente tem que dar razão às coisas. Faz-me mal o tabaco, faz. Eu tenho um familiar que já dormia sentado. Fumava. E já dormia sentado. E deve ter pensado assim, bom, o que é que eu terei? E foi ao médico, até era um médico familiar. Foi para o consultório, foi escutar. Aquela coisa que até dá gosto de ouvir, não é? Alguns dizem que é asma. Mas, em boa verdade, é falta de pontos de entrada do oxigênio no pulmão. Os buraquinhos todos tapados. E abrem-se os alvéolos para comer os glutões, para comer o oxigênio, estão tapados da nicotina, do alcatrão, daquelas brincadeiras todas. E o médico foi muito amigo. E disse assim, olha, familiar, eu não te vou dizer para deixar de fumar amanhã. Ele respirou fundo e pensou, ainda vou fumar hoje os últimos cigarritos. CT Gigantes, não sei se algumas pessoas ainda conhecem. CT Gigante, que era até ao filtro. Eu digo-te para deixares de fumar agora, porque não andas cá muito tempo se não o fizeres. E ele apanhou um susto de tal maneira que ainda hoje anda assustado, já lá vão mais de 20 anos, que saiu da porta do consultório e deitou o maço de tabaco que tinha no bolso no primeiro caixote do lixo que encontrou. E até hoje nunca mais fumou. E diz ele que às vezes ainda se rói todo por um cigarrito. Mas o susto é uma maravilha. É das coisas melhores que nos acontecem na vida, apanhar um susto. Mas há pessoas que não apanham susto. Um dia destes, um casal não, porque a esposa morreu com uma cirrose, eu dizia para ele, olha, morreu? Pois, ela já não sei o que, já não sai do hospital, mas já não tem salvação. Mas você vai a seguir. Eu? Você está bêbado. Ou melhor, já não dá conta, porque basta agitar, levantar-se de manhã. Se levantar mais depressa, agita o estômago e fica alcoolizado. Mas põe-se a pouco que você vai a seguir. Mas é verdade que nunca mais aqui entrou, porque ele vinha aqui de dia, vinha todo, fazer aquelas suas chamadas e tal. Eu disse, olha, você vai a seguir. Ela vai. E não demorou 24 horas. E você vai a seguir. Mas eu não bebo. Não, está-se a ver que não bebe. Não bebe pouco. É o ímpar e o par, não é? Eu não bebo copos pares, só bebo ímpares. Só bebo o primeiro, o terceiro, pelos intervalos vai preenchendo o resto. Não há querer, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O domínio dos instintos. Toda esta problemática que nós estamos aqui a analisar é para podermos perceber como é que em determinadas circunstâncias nós não conseguimos segurar os nossos instintos, que podem ser instintos maléficos, podem ser instintos de raiva, de ódio, de egoísmo, de inveja, etc. Que tem a ver com a nossa imperfeição. Nós não somos capazes assim, mas para quê? Tem uns sapatos novos que lhe façam bom proveito. Tem uma camisa lavada, é porque cuida dela. Porque há quem não consiga ver, como diz o povo, uma camisa lavada a um pobre. Só pode ter uma camisa lavada e ele ter 50, porque o outro tem uma gala, não tem dinheiro, roubou. Porquê? Porque é maldade e atraso espiritual. A pessoa não consegue ver no outro, seja o que for que ele não tenha. É um instinto de violência mental. Mental. Nós pensarmos que o filho da vizinha tem melhores notas que o nosso filho é uma violência mental.
O nós pensarmos que o casal vizinho dão-se bem e abraçam-se e saem todos contentes e cantam, etc. Não queremos que cantem, porque nós não cantamos. Não, vamos cantar nós também. Vamos mudar a nossa vida, transformar o nosso ambiente, modificar as nossas relações. Vamos fazer como eles nos momentos, fazer qualquer coisa. Não, ficamos só ali, amarretar, sem termos consciência de que o pensamento voa e vai voltar para a casa de onde saiu. Vai voltar para a casa de onde saiu, porque quando a pessoa não merece ser perturbada na sua felicidade, a ideia bate e volta. Bate e volta. Depois a gente pensa, pois, estão a fazer alguma feitiçaria, estão a fazer mal. Não, somos nós que estamos a fazer nós próprios. Então esta questão, para podermos perceber melhor, está enrolada na questão também das relações dos vizinhos, dos amigos, dos conhecidos, da família. Há toda uma relação. Diz a pergunta 203 do Livro dos Espíritos. Desde que tivermos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores. Temos muita existência, a reencarnação é uma realidade. Será que pais e filhos, irmãos e não sei o que e tal, tem a ver com as existências anteriores? E os espíritos respondem, não poderia ser de outra maneira. Aliás, o darmos o melhor, o darmos o pior, estamos mais próximos, sermos afastados, não pode ser senão por isso. Já temos relações anteriores boas ou más. Então tudo isto precisa que nós analisemos. Para quê? Para percebermos. Eu não estou a falar exclusivamente ou pormenorizadamente para a violência no lar. Estou a falar no sentido geral da violência. Porquê é que há guerra? Mas porquê é que há guerra? Na Idade Média, depois a guerra fazia-se, O que é que havia de atrativo na guerra? Imagina, os soldados iam à guerra para quem pagasse melhor. Foi a Revolução Francesa que acabou com isso. Era como no futebol. Havia as transferências de verão, as transferências de inverno, não sei quantos. E então o exército contratava o seu pessoal, pagava tantas moedas. Via o exército do inimigo, olha que eu dou-te mais uma moeda. E bandeavam-se para o outro lado. É a época dos mercenários, das ordens religiosas, dos templários, dos hospitalários, dessa malta toda, que ora estava de um lado, estava do outro. É para quem pagasse mais. Foi a Revolução Francesa que veio pôr cobra isso. E o 25 de Abril em Portugal. Então a Revolução Francesa, ao contrário, a Revolução Francesa diz assim, não, há uma missão do povo, na defesa da nação, porque o povo é a nação. Por isso é que em Espanha há vários povos, há várias nações. Então o povo é a nação, então tem que haver a responsabilidade do cidadão, do povo, de compartilhar as responsabilidades com o resto do povo. E a Revolução Francesa veio instituir os exércitos nacionais, o serviço obrigatório militar. Ou cívico. Em Portugal foi assim, desde a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Passou a ser depois do 25 de Abril, não. E voltamos ao mesmo, à contratação, porque obrigatório, ninguém é obrigado a coisa nenhuma. Porque não querem pegar uma vassoura para vender as ruas, para varrer as ruas, ou para uma faca para descascar batatas. É um serviço cívico que pode ser feito também quando os outros pegam em armas, cada um tem a sua inclinação. Há alguns que até gostam de pegar em armas. Então, acabou-se com este serviço. Foi uma mudança desde o século XVIII até este. Uma mudança que agora, pronto. Mais ou menos é um serviço de bombeiros, assim parecido com essa história. Então, esta questão da violência já tem séculos, talvez milénios, não é? No início era um instinto de defesa, não é? Que as pessoas faziam guerra no instinto de defesa. Se eu não me defendo, matam-me. Então, se é preciso matar para me defender, mato. E era esse o início da conduta. Mas diz assim, Deus põe a criança sob tutela dos pais para que estes se dirijam no caminho do bem e lhes facilitou a tarefa dando à criança uma organização débil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. A criança humana, o ser humano, é quem demora mais anos a atingir a idade adulta. Enquanto o elefante, o camelo, o rinoceronte, o hipopótamo demoram 2, 3, 4 anos a atingir a idade adulta, o homem demora 15, 16, 17 anos. E às vezes aos 20 e tal ainda é uma criança. Então, vejam, quem é que tem que moldar? Pois, com certeza, os pais. Como é que isso está a ser feito ou foi feito ao longo do século? Muito deficientemente. A violência, não é a violência do lar, a violência generalizada da sociedade é porque não há
nas famílias o culto da proteção, da educação, da evolução espiritual. Não há. E, portanto, é um bocadinho a nossa omissão. Esta questão está colocada na pergunta 582 do Livro dos Espíritos. São os Espíritos que vêm responder a Kardec sobre aquilo que ele pergunta. O que é esta relação dos pais e das crianças? E no Livro dos Espíritos é claramente afirmada esta relação. É claro que diz assim, mas eu se tivesse nascido num berço rico, eu era doutor. E quantos nascem em berços ricos e não são nada? E não são nada. Nunca dão uma para a caixa. Não passam, pronto, são aqueles uns nababos, não por aí, à solta, não é? Sem fazer coisa nenhuma, nem de bem nem de mal, mas é que está lá escrito pelo mal que fizermos e pelo bem que pudermos ter feito e não fizemos. A consciência pesa sempre disso. Portanto, há uma orientação dos pais que é fundamental nesta direção. Portanto, é nesta maturação biológica que nós vamos fazer um aprendizado, vamos desenvolver as nossas habilidades motoras, intelectuais, informativas, emocionais e até apreciativas. Ora, como isto não ocorre, não é? Como isto não ocorre, o que é que acontece? Nós vamos educar as crianças do espírito como Deus é um ser infinitamente perfeito, que eu aprendi. Criador, Senhor do céu e da terra, nosso Criador e remunerador, que dá muito trabalho. Imaginem, uma criança, os nossos filhos agora, os vossos filhos, que os meus já estão mais crescidinhos. Quem é Deus? Deus é um ser infinitamente perfeito, Criador. Já me esqueci. Então, quer dizer, vamos facilitar a vida a esta gente. Está por agora ninguém quer trabalhar. Deus é o nosso Pai do céu. Perguntava uma criança que levava a pancada todos os dias do pai. Então Deus é tão mau como o meu pai. Imagina, Deus é o nosso Pai do céu. Mas o meu pai é um malandro, bate no trabalho, bate na mãe, bate no filho, bate em toda a gente. Deus é também isso. Bate no mundo inteiro, bate nos povos, bate nas nações, bate com um tremor de terra, bate com... Deus também é assim. É preciso ensinar. Deus é um ser infinitamente perfeito. Não é um ser nenhum. É a perfeição. Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. É a causa primeira. É a inteligência suprema do universo. A gente tem que explicar estas coisas, para que de facto se perceba como é que é esta questão da nossa idade em espírito, como é a questão da nossa evolução face ao resgate em que a gente está. De contrário, é violência sobre violência, a violência verbal, a violência física, a violência de toda a ordem que a gente vê por aí. Nós temos violência todos os dias no nosso lar. Imagina. Acidente na estrada, não sei quantos, morreram 3, ficaram 5 feridos. As que buscaram no Iraque, morreram 4, ficaram 7 feridos. Assaltaram a bomba da gasolina não sei onde. Mataram não sei quantos. Mais não sei quê. E não dizem que morrem não sei quantos milhares de crianças todos os dias com fome. As notícias que nós ouvimos entrar pela nossa casa são só de miséria, são só de desgraça, são só inferiores. Não há notícias que façam que as pessoas ganhem coragem, avancem, combatam, lutem pelo seu aperfeiçoamento, naturalmente, mas pelo aperfeiçoamento das sociedades, das nações, da Terra. Ai, que estão a dar cabo da atmosfera, estamos a dar cabo todos nós. Ainda me lembro quando andar a deitar fumo pelo escape de um carro, dava multa. Dava multa. Fazer uma coisa que faz de conta que não faz, na rua, dava multa. Agora é de qualquer maneira, na autoestrada, não sei o quê, de qualquer forma, não é? Antigamente só faziam uns animaizinhos, calçavam a perna junto às árvores, agora de qualquer lado. Havia até coisas absolutamente inacreditáveis. Falta de civismo, falta de cidadania. E naturalmente que tudo isso gera violência. Tudo isso gera a violência. E nós vemos que as pessoas são violentas. Até quando uma pessoa olha para a outra, quem é que está a olhar para mim? Eu não estou a olhar para si, estava a ver aquele pássaro ali, a beijar a pássara que estão em cima da árvore, numa dança de amor. Pensei que estava a ver que não estava a olhar para mim. Agora é que eu queria ver. Porque a pessoa tem assim... Eu houve uma ocasião ali na
na cidade que fiz uma ultrapassagem, naturalmente que a pessoa foi ver montras de carro. É uma coisa que acontece, já viram? As pessoas vão para a cidade ver montras de carro e sobem à rua. Olham para aquela montra, para um travestido de homem. Depois olham para aquela montra, para um travestido de mulher. E vão ver montras de carro. Eu passo-me, quer dizer, não sou santo, não é? Não sou santo. E então dizia assim, para lá. E passei. Ultrapassei, sem qualquer perigo. Pois o fulano, que eu devo ter atravessado no momento em que eu estava a ver umas calças de ganga que estavam interessadas numa montra. Arrancou a papo seco por aí fora, parou, travou a fundo, saiu do carro. Por acaso era uma pessoa conhecida. Era uma pessoa conhecida. O jogo também podia não ter ultrapassado. E assim, também podia não ir ver montras para a cidade de carro. Porque a gente tem que respeitar o tempo dos outros. Quer ver montras para o carro e vai ver as montras. Porque consegue ver os preços. Porque de carro não consegue ver. E às vezes é um engano. Então é esta questão da educação espiritual, da educação integral, do conhecimento das coisas pela razão, que é urgente para podermos colaborar, contribuir para a paz dentro de cada um. E para essa paz dentro de cada um se expanda e cria paz nas sociedades. E gera a não violência verbal, do pensamento, que é terrível, e dos atos. Não fazer mal por pensamentos, por palavras e obras. Não foi assim que os cristãos, oriundos do catolicismo, outros, aprendemos? Não fazer mal por pensamentos, palavras e obras. É isso que realmente se faz urgente e necessário para que nós possamos evoluir, dominando os nossos instintos e resgatando os nossos erros do passado. Vamos fazer a nossa irradiação pelos doentes. Seis.
Queremos agora envolver os doentes, Senhor, na nossa vibração de paz e de amor. Colocar nas Tuas mãos a nossa oferta, as nossas vibrações, o nosso carinho, para que os Teus mensageiros possam aliviar as dores de todos, ou envolver aqueles que andam nos caminhos do vício, ajudando a despertar para uma outra realidade. Toma a nossa oferta, Senhor.
Vamos despedir dos nossos telespectadores, muita paz, continuação de uma noite serena, tranquila, que Deus todos abençoe. E nós aqui